Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Está começando mais um Joga nas 11 pelo R7, também pelo Play Plus, todas as nossas plataformas digitais. Estamos no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Twitter e você podendo fazer também o programa com a gente, participar com a gente do Joga nas 11, hashtag Joga nas 11, para você mandar a sua opinião, seu desabafo, seu comentário. A gente vai falar aqui sobre a rodada de fim de semana do Campeonato Paulista. Tivemos o Majestoso e o Corinthians foi lá no Morumbi, quebrou um tabu, ganhou do São Paulo. A gente vai falar muito desse jogo. Vamos repercutir também o título do Palmeiras para cima do Flamengo pela Supercopa e com certeza você vai fazer o programa com a gente, vai participar também do Joga nas 11. E agora deixa eu apresentar aqui o nosso time, né, que hoje vai participar. A Milena está sempre nas segundas-feiras, está sempre aqui com a gente. Milena Ciribelli, que é apresentadora da Record, faz parte do timaço da Record nessa cobertura do Paulistão 2023. Tudo bem, Lucas? Milena? Boa Prazer tarde, estar aqui Milena. com você de novo. É isso. Fico contando os minutos para chegar segunda-feira para a gente estar aqui nessa resenha gostosa, com o Cosme e hoje com a nossa convidada, que você vai falar daqui a pouco. Deixa o Lucas apresentar. Olá, gente. Vai lá, Lucas. Legal, Milena. Prazer ter você aqui. Cosme Rimoli esteve em Brasília, hein? Ele que apostou com todo mundo que o Flamengo ia ganhar o jogo, o Palmeiras ia perder, a Leila teria que fazer várias contratações, mas não foi isso que aconteceu. Cosme Rimoli, colunista do R7, sangra o teclado quando ele escreve. Então, Lucas... E aí, Cosme, boa tarde para você, boa viu, tarde. querido? Eu acho, assim, muito corajoso da sua parte, não ter medo de processo, distorcendo tudo que eu falei. Falei o seguinte, o Flamengo era super favorito, sim. Teve até um funcionário que riu aqui quando eu entrei, que eu pisei aqui, falando sobre o resultado. Cara, depende da visão das pessoas, até onde alcança. É isso. Porque o Palmeiras ganhou a Supercopa, jogo empolgante, sim, mas agora a Leila já até brincou logo após o jogo, fez uma postagem na internet falando: vocês estão mais calmos agora para os torcedores? Só que é o seguinte, ganha agora e não traz reforços para a Libertadores. Comemora uma vitória de pirro, até que é bom até ele entender o que é vitória de pirro, depois no futuro. Então, porque é o seguinte, você ganha aqui, pode perder lá à frente, que é muito mais importante. A gente vai falar sobre isso, vamos debater essa vitória do Palmeiras, porque o Cosme está falando, eu estou brincando aqui, mas evidentemente que é uma resposta para a torcida, pode até ser uma resposta para a torcida agora, mas o Palmeiras tem um elenco enfraquecido se a gente for comparar com o ano passado. Nós vamos conversar, nós vamos mostrar os gols também. Foram vários gols na vitória do Palmeiras 4-3. E deixa eu agora cumprimentar a nossa convidada especial, ela é gaúcha, ela está fazendo reportagem para o YouTube no Paulistão, fazendo a cobertura do Paulistão no YouTube e já fez grandes eventos em loco, por exemplo, a última Copa do Mundo, ela esteve no Catar fazendo a cobertura também, a jornalista Bianca Molina. Tudo bem, Bianca? Boa tarde, prazer ter você aqui. Tudo bem, Lucas, boa tarde, prazer é todo meu estar aqui na companhia da Milena, do Cosme. Bom demais, ainda mais pós-majestoso, pós-Supercopa do Brasil, muita coisa pra gente falar mesmo. E eu tô com o Cosme, acho que não foi uma resposta pra torcida, acho que foi um curativo, assim, um tampãozinho de momento, mas importante para começar a temporada. Assim como foi importante pro Corinthians vencer esse clássico depois de tanto tempo dentro do estádio do Morumbi, pro Palmeiras é um respiro, é um alívio, sim, em janeiro já vencer um grande adversário como o Flamengo. Seja bem-vinda, então, Bianca. Bianca que esteve no gramado lá do Morumbi, no jogo majestoso lá, em que o Corinthians ganhou do São Paulo 2-1. São Paulo até jogou melhor o segundo tempo. A gente vai ver daqui a pouco os melhores momentos, os gols, analisar também. Vamos ter entrevistas aqui também. Tudo isso no Joga nas 11 a partir de agora. E fazendo o convite mais uma vez para você, hashtag Joga nas 11, para você participar, mandar a sua mensagem, sua pergunta, seu desabafo, sua opinião, sua reclamação. O canal está livre para você participar com a gente. Vamos dar uma olhada, então, nos jogos dessa rodada de fim de semana, quinta rodada do campeonato, que vai terminar na próxima quarta-feira. Tivemos no sábado, né, o Santos empatando com a Ferroviária, quarto jogo seguido que o Santos não sabe o que é vencer. Jogou até melhor que a Ferroviária, mas empatou 1-1.
Olha o Red Bull Bragantino, hein? Perdendo mais uma em casa em Bragança Paulista, agora para o Santo André pelo placar de 1-0. Botafogo faz uma belíssima campanha em Ribeirão Preto, ganhou do bom time do Guarani, comandado pelo Mozart, 3-2 para o Botafogo. Água Santa, olha só, ganhando, depois de ter dado trabalho para o Santos, a Água Santa foi lá e ganhou da Portuguesa em Diadema 2-1. Inter de Limeira, esse jogo foi domingo, né? Inter ganhou do Ituano 1-0, também no domingo São Bernardo ontem, né? Vulgo ontem, São Bernardo 2-0 para cima do São Bento. Caiu mais o invicto do campeonato. O único invicto é o Palmeiras no Campeonato Paulista e o São Paulo acabou perdendo em casa, jogando no Morumbi, para o Corinthians 2-1. E tem esse jogo, Mirassol contra o Palmeiras, será o jogo com transmissão ao vivo da Record, também no R7, no Play Plus, com o Silvio Luiz, com Bola, com o Carioca, cobertura especial, quarta-feira, lá no interior, Mirassol enfrentando o time do Palmeiras, o atual campeão da Supercopa, o Palmeiras, mais um título na conta do Abel Ferreira, 2-1, portanto, 4-3 o jogo do Palmeiras contra o Flamengo e o Mirassol vai enfrentar o Palmeiras na quarta-feira, 9h30 da noite. Vamos dar uma olhada nos grupos, né? São 4 grupos de 4, o Botafogo liderando, faz uma bela campanha, com o Bragantino vice-líder do grupo A, Inter de Limeira com 7 pontos e o Santos é o lanterna do grupo, né? Aliás, esse grupo está complicado porque não só o Botafogo está jogando bem, como tem também o Bragantino, apesar de ter perdido, mas o Bragantino está aí com 7 pontos. Inter de Limeira vem jogando bem, é um grupo complicado para o Santos, que virou lanterna aí com 6 pontos. Grupo B, o grupo do São Paulo, que está aí na frente com 8 pontos, depois o Água Santa com 5, o Mirassol ainda vai jogar, tem 4 pontos. Se o Mirassol empatar, ele já ultrapassa o Água Santa e vira vice-líder desse grupo B, por causa do saldo de gols, e o Guarani aparece com 4 pontos. Grupo C, o do Corinthians, que com a vitória está liderando o grupo com 10 pontos. São Bento perdeu a primeira, né, nesse final de semana, mas é vice-líder com 8. Depois tem a Ferroviária com 4 pontos. Aliás, o Elano estreou, né, no time da Ferroviária na partida contra o Santos, um empate 1-1, e Ituano vem na lanterna com 3 pontos. O grupo D de dado é o grupo que tem o Palmeiras, Santo André liderando 10 pontos, o Palmeiras ainda joga. Se o Palmeiras ganhar do Mirassol, assume a liderança do grupo D, o São Bernardo aparece em terceiro e a Lusa aparece na 4ª posição nesse grupo, que é o grupo D. Até agora eu vou perguntar para o Cosme primeiro. Cosme, para você, eu sei que você está vendo aí, Botafogo de Ribeirão Preto fazendo uma boa campanha, Red Bull Bragantino está ali, né, oscilando muito. Tem alguma surpresa para você até agora, depois de 5 rodadas, não? Não, então, Lucas, a gente tem que prestar atenção que são só 12 partidas, né? Então, já está passando muito rápido. Para mim... já quase metade então, já da primeira fase, quase né? metade da primeira fase. E, para mim, o Botafogo está se firmando como um time. Para mim, a surpresa desagradável está o Bragantino, que a gente apostou tanto. Tem jogadores, tem um técnico inteligente. Olha, sinceramente, as peças não estão se encaixando. A defesa do Bragantino está tomando gols inacreditáveis. E, para mim, como aquele já tinha conversado, e com muita preocupação, a gente pensa no Santos, né? O Santos é um caso à parte, Lucas. Verdade. Muita gente acha que o Santos, inclusive, não vai se classificar. E eu pergunto até para a Milena, se o Santos lanterna do grupo, tem um grupo aí com o Bragantino, né? Botafogo de Ribeirão Preto jogando bem. Milena, você acha que o Santos se classifica? Bom, É a expectativa, né? Eu aqui em São Paulo sou santista, já te falei isso, né? Eu sempre, desde criança, sempre gostei do Santos, sempre torci por causa do Pelé, enfim, né? E tantos outros craques que vieram do Santos. E eu ainda acredito que é possível. Não, tem aquela história, o Santos não jogou mal contra a Ferroviária, só que a bola não está entrando também. Quando o time joga melhor que o adversário, a bola não entra também. Eu vou fazer a mesma pergunta para a Bianca. Bianca, para você, alguma surpresa depois de 5 rodadas? O Palmeiras ainda vai jogar, mas para você tem alguém te surpreendendo positivamente ou negativamente, não? Não, positivamente. Eu acho que além do Botafogo de Ribeirão Preto, o Santo André, né? O Santo André, assim como o Corinthians, tem 3 vitórias em 5 jogos. Então, o time do interior tendo um desempenho que chama atenção, eu acho sempre positivo. Mas o Santos, mais uma vez, negativamente, né? A gente já vem de 2 temporadas o Santos brigando contra o rebaixamento no Campeonato Paulista. Imaginava-se que agora, com outro tipo de trabalho, uma filosofia mais de contratação mais condizente com os pensamentos do técnico do Santos, eu achei que o Santos fosse engrenar de um jeito mais positivo em casa. Aquela estreia na Vila Belmiro, diante do Mirassol, uma vitória de virada, que fosse dar
um ânimo diferente para a equipe da Vila, eu achei que o Santos fosse ter uma vida um pouco mais estável. Não necessariamente para brigar pelo título, mas um pouco mais estável nesse Campeonato Paulista. E não, eu não acho que o Santos se classifica, porque eu acredito mais no trabalho do Pedro Caixinha, no comando do Red Bull Bragantino e na manutenção dessa boa campanha do Botafogo de Ribeirão Preto, do que numa redenção do Santos, porque muita coisa teria que acontecer para sair hoje da posição de lanterna e estar entre os 2 primeiros do grupo, né? Só um detalhe também. Você mesmo que alertou antes de começar o programa, Lucas, é muito delicado o que o Odair Hellmann resolveu fazer, obrigar o Ângelo a pedir desculpa para a torcida. Tem efeito ótimo para a torcida, o relacionamento clube e torcida, mas para o grupo é ruim. Eu pego, então, A gente vai, obrigo. inclusive, mostrar isso, né? Quando a gente falar do Santos, o Odair Hellmann, para quem não está sabendo, ele é como se fosse um paizão ali do Ângelo, que é o atacante de 18 anos do Santos. Ele falou, ó, pede desculpa para a torcida. Quase faltou puxar na orelha, ó, pede desculpa para a torcida. E ele foi lá e pediu desculpa mesmo. Sim, né? mas para os outros, parece que o Hellmann está expondo o Ângelo. Isso eu já vi milhões de vezes, não funciona. Não é bom ter um grupo. Bom, como tu bem falaste, sou gaúcha, né? Então conheço um pouco dessa vivência de vestiário do Odair Hellmann. E ele tem isso mesmo, ele é um dos técnicos que gosta de se intitular um paizão. E eu acho que faz bem para o Ângelo, porque o Ângelo talvez seja uma das grandes promessas, né? Revelações das últimas temporadas aí do Santos. E a torcida do Santos não merece esse tipo de reação que ele teve, esse tipo de atitude. Nenhum. E ele também não merece estragar uma relação que é tão boa. A torcida do Santos é apaixonada já pelo guri. Então, eu entendo essa coisa da exposição, mas eu também entendo o lado do Odair de dizer assim, ó, agora pode ser ruim, pode ser desconfortável, mas no médio e longo prazo, tu vais me agradecer por te ajudar a recuperar uma relação que não precisa ficar tão desgastada. Sim, eu concordo, mas tem que ser, para mim, a minha vivência, tem que ser uma coisa interna. Quando você faz externo, já vira um teatro. Para mim, ele poderia muito bem falar com o Ângelo na frente do grupo, não quero mais isso. Agora, expor dessa maneira, vamos ver o futuro. A gente vai ter oportunidade de falar sobre isso, mas agora vamos mostrar os melhores momentos e os gols da vitória corintiana. 2-1 para cima do São Paulo, jogando no Morumbi. Eram 11 jogos de invencibilidade do São Paulo. A última vez que perdeu foi em 2017, quase 6 anos, né? Que o São Paulo não sabia o que era perder dentro do Morumbi para o Corinthians. Aí o primeiro gol, o Adson fez os 2 gols do Corinthians. Aliás, que primeiro tempo do Adson e que primeiro tempo do Corinthians, porque o Corinthians foi cirúrgico aí. A gente está vendo as linhas traçadas e o Fagner não estava impedido na hora que ele faz o cruzamento para o Adson botar para o fundo do gol. Aí a comemoração do Adson, depois ele explicou, ele dizendo que ele gosta de trabalhar calado. Não sei para quem foi esse recado dele, mas ele gosta de trabalhar calado. E aí foi uma falha do Alan Franco, que acabou não fazendo a falta e permitindo que o Roger Guedes fosse ali para dentro da área. Ele faz o cruzamento preciso também para o Adson fazer o segundo gol. Aí a gente já tem o São Paulo tentando uma reação, mas o primeiro tempo, né, Bianca, você que esteve no Morumbi, o Cássio fazendo boas defesas, mas o primeiro tempo do São Paulo não foi bom. E aí o São Paulo, no segundo tempo, é que acaba equilibrando mais e perdendo algumas chances. Mas realmente a torcida do São Paulo não deve ter ficado feliz com o que viu, né? Até pela derrota, né? Não, a gente sabe que a torcida do São Paulo se caracteriza por apoiar, né? Mais de 54 mil pessoas por lá. Aliás, recorde de público do Paulistão, né? Perfeito. E, de fato, ao longo do jogo, primeiro e segundo tempo, cantaram enquanto puderam, mas no intervalo do jogo. E assim que o juiz apitou o fim da partida, vaia, né? Porque é um time, de fato, que deixou muito a desejar. E como tu bem falaste, o primeiro tempo do São Paulo foi bem ruim. Porque o Corinthians, apesar de ter feito os 2 gols com o Adson, o Corinthians não foi brilhante. O Corinthians teve 2 finalizações no gol, na casinha, contra 9 do São Paulo. Então já dá para ter uma noção de que o São Paulo criou muito mais, chegou muito mais. Mas a gente sabe que o Corinthians é forte defensivamente, né? Passe o treinador que passar, essa cultura ela tá no time. E o São Paulo, quando veio bem com as alterações que o Ceni fez para o segundo tempo, amassou o Corinthians, foi outro jogo, né? O São Paulo até mereceu o empate ao longo do segundo tempo, mas talvez um pouco tarde demais. O Cássio, mais uma vez, sendo um grande diferencial para o time do Corinthians. Acho sim que a torcida do São Paulo tem muito a reclamar, especialmente pelas decisões do Ceni, né? Mais uma vez, o Luciano começou no banco de reservas, o São Paulo está passando por uma questão
difícil em relação aos estrangeiros, né? Tem 8 no grupo, só pode ter 5 em cada partida. O Galopo, que é artilheiro de São Paulo no Campeonato Paulista, sequer foi relacionado. O Ceni tem os motivos dele, mas o torcedor também tem os seus motivos para criticar, porque no momento que o time precisa fazer gol, o artilheiro não está nem à disposição. Ontem o Caleri, por boa parte da partida, ele estava apagado, e é uma das grandes esperanças de gol também do São Paulo. Mas também não acho que seja terra arrasada, não. É um começo de temporada. Mais uma vez, o Ceni ainda não tem os jogadores que ele gostaria à disposição. Pediu um lateral esquerdo, chegou o Caio Paulista, que tem mais uma característica muito mais ofensiva, né? Muito mais como um ponta do que um cara para ajudar na proteção ali defensiva. Então, eu passo um pano, porque ainda é um início de temporada. É um clássico diferente para o Corinthians também, porque o Fernando Lázaro está num começo de trabalho, quer mostrar mais trabalho. O Corinthians não vencia lá, como tu mesmo falaste, há quase 6 anos. E com jogadores que começaram a temporada muito bem, né? Roger Guedes, Yuri Alberto, Renato Augusto, o primeiro gol. Metade é dele, ou um pouco mais, porque é uma grande jogada que ele faz. O Fagner, mais uma vez, voltando a ser personagem ali ofensivo. E o Adson no momento de redenção. Então, claro que a torcida não quer perder dentro de casa, mas muito mais mérito, tanto ofensivo quanto defensivo do Corinthians, do que demérito desse São Paulo. Aliás, eu e o Cosme, a gente vem criticando bastante essa idade avançada, vamos dizer assim, da defesa do Corinthians. Mas, olha, ontem, realmente no jogo, porque assim, é uma idade mais avançada, do Fagner, do Balbuena, do Gil, do próprio Fábio Santos, mas assim, o tempo de bola, a experiência, né, deles falou mais alto, viu, Cosme? E o que eu vi ontem foi uma defesa bem sólida do Corinthians. Isso aí também, essa experiência ontem falou mais alto, principalmente num jogo que é um clássico fora de casa, né? Porque era só a torcida do São Paulo ali. Sim, então, mas a gente tem destacado, a gente tem conversado até bastante fora dos programas, que para um jogo tá ótimo, mas qual a sequência? Quantos jogos esses jogadores podem fazer seguidos? Renato Augusto, a Bianca falou bem, sempre inteligentíssima, a visão de jogo acima, mas esse é o problema do Corinthians. Não dá para... Quantas partidas? O campeonato, somando a temporada, dá entre média 60 a 62 partidas. Quantas partidas eles vão poder fazer juntos? É isso, tem que mesclar, mas defensivamente é ótimo. Eu tenho bastidores depois do jogo, porque durante a partida eu estava viajando, estava vindo de Brasília para cá. Eu não vi, só vi os melhores momentos, mas as consequências eu tenho já de manhã. O que a Bianca destacou bem, essa coisa dos estrangeiros. Quem é que escolheu 8 estrangeiros para o São Paulo? Foi o Rogério Ceni. E ele reclama? Isso assim, tipo... Ou então, tipo, fala, não quero para o dirigente, não traz, tem demais. Porque ele tem que deixar 3 de fora. Deixar Não 3 de adianta, fora. pode jogar é planejamento, assim, tipo, isso é uma coisa absurda. E aí ele chegou a declarar, isso aí foi terrível, né, Rogério? Eu não coloquei o Galopo porque ele não é lateral. Porque ele tinha que escalar o Orejuela na lateral direita, porque o Rafinha está machucado, o Igor Vinícius também está machucado. Então, ele tinha que ter um lateral direito ali, né, de ofício, Orejuela, que foi muito vaiado, inclusive no final do primeiro tempo, e até psicologicamente, né, para o Orejuela não entrar com essa pressão no segundo tempo, o que ele faz? Ele tira, a Bianca falou sobre isso, ele tira o Orejuela, coloca o Caio Paulista. Gente, Caio Paulista no Fluminense, ele jogou como atacante pela direita e como lateral esquerdo. E aí, de repente, ele joga contra o Corinthians como lateral direito, quer dizer... Para a cabeça do Caio Paulista, e eu não achei que ele foi bem também, mas de qualquer maneira, estava lá tentando apoiar o time. Eu acho que ele tirou mais Orejuela para poupar o jogador dessas vaias e dessa pressão psicológica do que propriamente para melhorar o time. Agora, eu vou até perguntar então para a Bianca, que estava lá vendo o jogo. O Rogério Ceni escalou mal, devia ter colocado o Luciano desde o início no jogo para você, Bianca? Pergunta difícil, né? Não, eu até não achei a escalação ruim do São Paulo, não. Mas eu entendo o torcedor que quer o Luciano, porque o São Paulo perde 2 possibilidades de gol e a arquibancada do Morumbi já começa, né? Aquele tradicional, Luciano. Então, acho que pela questão anímica, talvez começar com o Luciano num clássico desses fizesse a diferença. Acho que clássico não dá para poupar, né? Força máxima. Lógico que o Luciano começar no banco de reservas não tem nada a ver com poupar jogadores, tem a ver com a estratégia, o que o Rogério pensou ofensivamente para esse time de São Paulo. Eu gosto de ter um jogador que faça a diferença para o segundo tempo, Lucas. Aquele cara que vai entrar, vai mudar o ritmo da partida. E, de fato, o Luciano fez isso, né? Não à toa que o gol de desconto do São Paulo sai dos pés dele. Eu acho que, das críticas que o torcedor tem feito ao Rogério,
O Orejuela é uma crítica realmente recorrente, que para mim faz muito sentido. Acho que não é um jogador que tem nível para ser titular num time como o do São Paulo. Acho que ele é muito proativo, assim, ele tenta bastante, ele é muito rápido, veloz, mas ele não é um jogador inteligente o bastante para estar entre os 11 principais. Eu não acho que o Ceni tenha assinado para essas 8 contratações de estrangeiros. Eu acho que o São Paulo, pela questão financeira, alguns jogadores chegaram sem o aval 100% do treinador. A gente sabe que isso acontece às vezes. Só que a questão do Galopo me pega um pouco, porque o Galopo foi a contratação mais cara da história do São Paulo. E no presente momento, ele é artilheiro do São Paulo no Campeonato Paulista e ele vem de marcar 2 gols diante da Portuguesa. Exatamente. E tem um detalhe, né? O Galopo, ele poderia jogar na vaga em que o Luciano jogou como meio armador ali, porque o Rodrigo Nestor, no primeiro tempo, era o armador do São Paulo, era o jogador mais à frente meio de campo. E o Galopo não só poderia jogar naquela posição ali, de meio armador, vindo de trás, né, municiando os atacantes, como ele poderia jogar como atacante também. Então essa história de que, mas o Galopo não é lateral, precisava de um lateral, então, não sei, né? Detalhes, assim, toda a contratação que passa pelo São Paulo, com o Júlio Casares, o Ceni fala sim ou não. Ele fala. Ao contrário, você tem razão. Vários clubes, o técnico não é nem consultado. Fortaleza, Flamengo, Lucas, Flamengo, bastante Flamengo. São Paulo, o Rogério Ceni não assume. Quando o time perde, ele expõe clube expõe diretoria, expõe torcida. Ele erra sim, e aí tipo, ele não aceita cobranças. Sempre na escalação. O São Paulo, falta uma peça de enganche que... Olha, o Atlético Mineiro tem, acho que chegou um tal de... Como é que ele chama mesmo? Me ajuda, Lucas. Como é que me chama? Não sei. Como é que chama? Ele estava no São Paulo. Será que é Patrick? Jogava no São Paulo. Teve problema com o Rogério Ceni. É isso. Vai largar o Patrick? Tem um jogador com as mesmas características. Faz falta. O Luciano está meio perdido porque ele tem que jogar de 8,5. Ele é um definidor, ele não sabe jogar como meia, como o Rogério Ceni. Então, e por isso fica nesse entra e não entra, porque ele é um artilheiro. A Bianca falou bem, toda a torcida pede ele a toda hora. Mas onde o Rogério Ceni quer colocar, não funciona. E você tem razão, o Galopo pode funcionar muito melhor. Vamos lá, vamos ver um lance aqui, que foi o primeiro gol do Corinthians, que o VAR, Olha, demorou para confirmar o gol do Adson, a gente está vendo de novo aí, por causa da hora, aliás, o Renato Augusto, o que ele está jogando, né? Olha esse passe, olha a distância que ele estava para o Fagner, ele achou o Fagner ali nas costas do lateral Wellington, e aí, olha, sem brincadeira, isso aí foi uns 5 minutos, viu? O VAR decidir, né? E para o VAR confirmar o gol, e o gol legítimo. Mas e quem dava errou, condição... Né? O Bandeira errou. O Bandeira errou, porque ele levanta a bandeira. E quem dava condição? O Orejuela. O Orejuela aqui desse lado dava condição na hora do passe. E aí o Fagner faz o cruzamento, o Adson chega, bate. Você vê que o Adson, ele corre e logo depois ele olha para o assistente, olha só a reação dele, porque o assistente levanta a bandeira. E aí o assistente errou, claro, o Rafael Klaus, que a gente está vendo aí, depois de muito tempo acabou confirmando. Mas ali você estava perto, né, Bianca? Não dava para saber, até pela posição que a gente está, muito embaixo ali. Agora, o assistente erra e depois o árbitro confirma o gol, né? Eu tava exatamente do lado desse ataque do Corinthians, mas estava atrás da linha da bola. Então, eu não tinha noção da profundidade, né, se estava impedido ou não. Mas me chamou a atenção a segurança com a qual o assistente levanta a bandeira. E logo em seguida o Adson já cai frustrado. Eu era repórter do Corinthians, vamos aguardar o VAR, a gente tem VAR para isso. E de fato demorou perto de 4 minutos. E é bom que a gente critica às vezes, né, o manuseio da tecnologia, mas às vezes a tecnologia ajuda muito. E nesse caso era milimétrico, mas estava em condição regular. E é aquele anticlímax, né? Porque eles estavam, todo o banco de reservas levantou para comemorar. Não, levantou a bandeira. O Lázaro e o Juliano ainda estava no banco de reservas, estavam certos de que o gol tinha sido legal. E ficaram lá puxando em cima do quarto árbitro, né? Em cima do delegado de todo mundo, porque tinham certeza que ia validar o gol. E no momento da validação, aí uma comemoração tardia, né? Tanto que o Adson corre para a beira do campo e faz aquele sinal de silêncio. E olha, quero até falar com a Milena, porque o futebol mudou tanto depois do VAR, né? Porque assim, aí você comemora, aí o Bandeira levanta a bandeira, aí você murcha, aí depois o VAR vai lá e confirma, aí você comemora de novo. Essa história de comemorar, e aí murcha, comemora de novo, isso o VAR, quer dizer, claro, o futebol fica mais justo com o VAR, mas é diferente, né, Milena? Porque, na verdade, nós
começamos a assistir futebol, né? Naquele tempo em que Não tinha nada disso. senão não teria claro. gol de Mal mão tinha do câmera de Maradona, impedimento. não teria Na um época monte nem de tinha mal câmera de impedimento tinha naquela época, né? Mas é claro que eu acho que muitas injustiças hoje não vão ser cometidas porque o VAR vai chegar lá, né? A Bianca estava lá dentro do campo e não deu para perceber, mas aí o VAR lá confirmou e aí ficou todo mundo feliz porque o gol valeu, né? E Lucas, só um detalhe também, Milena, não sei se você concorda. Cara, a gente vê na Europa, a gente vê na Champions, a gente vê na Copa do Mundo, rapidez, competência do VAR. Não, como a Bianca falou, não pode ficar demorando, você também, 4 tem que ser mais minutos. rápido, Não, cara, tem que ser mais rápido. Acaba mesmo a alegria do jogo. É gol É só ou não você gol? traçar as linhas ali, gente. Então. Traça as linhas, a linha azul tem que estar atrás da linha vermelha, não é isso? Beleza, acabou. Clima ali, né? Quebra a emoção, né? Porque tá todo mundo ali na torcida. Até porque esse lance é dos mais fáceis, né? Não é aquele tipo de lance como teve no jogo do Palmeiras, por exemplo, Palmeiras-Flamengo, sim. que o Mike atrapalha a visão, é isso, né? O Mike tá junto com o Santos ali. Esse é um Aliás, lance mais aquele lance foi um dos mais interpretativo. bizonhos e esquisitos que eu vi, viu? O Santos tirou a mão, gente. Tirou a mão. Ele tirou a mão. Ele alcançaria a bola, ele tira a mão. Mas enfim, depois a gente vai falar sobre o Palmeiras e o Flamengo. Adson, que foi o destaque, foi eleito o destaque do jogo, né, nas redes sociais da Federação Paulista, ele falou depois do jogo, a gente vai ouvir. Acho que o primordial é a entrega de todo mundo, né? A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil aqui, a gente sabia do tabu que tinha. A gente se comprometeu, fechamos e falamos que a gente ia dar nosso máximo e graças a Deus a gente foi feliz em poder sair com a vitória daqui hoje. Tristeza, não tenho nada para falar mais, é tristeza. A gente queria ter vencido o jogo, porque esse campeonato é importante a gente terminar bem primeiro para decidir todos os jogos em casa com o apoio da nossa torcida. Mas infelizmente é um sentimento de tristeza mais uma vez. Me ajuda aqui, Bianca. O Luciano, Adson eram os candidatos a craque do jogo e tinha mais um que era o Cássio, se não me engano, né? O Cássio fez boas defesas. Então, para você, o Adson realmente foi o craque do jogo, o destaque? Porque fazer 2 gols num clássico como esse fora de casa, né, credencia, né? É difícil, não dá. Mas assim como o primeiro gol, eu daria metade para o Renato Augusto, o segundo metade para o Roger Guedes. E eu acho que até pelo contexto do momento do Roger Guedes, não seria mal se ele tivesse sido eleito, porque ele está jogando muita bola e está com muita vontade. É o artilheiro do Corinthians na temporada, né? E aquela jogada que ele faz pela lateral do campo, não tinha bola perdida ontem, né, para o setor ofensivo do Corinthians. Mas acho que o Adson, assim, para coroar também esse momento dele, né, um jogador tão jovem, 7 anos atrás, aliás, 5 anos atrás, em 2017, ele era um sub-17 no Corinthians. A gente até brincou sobre isso na transmissão, como estava o mundo, né, em 2017. O mundo dele, do futebol, estava só começando, com várias incertezas. Daí, 5 anos depois, ele chega no Morumbi e com uma tranquilidade, assim, faz 2 gols. E ele tinha feito isso uma vez pelo Corinthians em 2021. Não é o cara fazedor de gols, né, não é um dos grandes artilheiros. Então, acho que foi uma boa escolha, sim. Mas se o São Paulo empatasse o jogo, o Luciano ia levar. O Luciano ia levar. E tem aquela questão também do Fernando Lázaro, como ele conhece bem o Adson, já vinha acompanhando o Adson desde muito tempo, né? Então, Fernando Lázaro mostrou confiança no Adson para colocá-lo, né, num clássico como esse, num jogo fora de casa, no Morumbi, contra o São Paulo, e ele deu super conta do recado. Mas, a gente foi ouvir os 2 treinadores, mas assim, naquele segundo gol ali, o Roger Guedes, o Alan Franco não pode deixar o Roger Guedes passar como passou. Faz falta, empurra, né? Não pode deixar ele passar como passou, na minha opinião. Vamos ouvir o Rogério Ceni, técnico do São Paulo, que falou depois do jogo. Cadê o Rogério? Infelizmente, nós falhamos no primeiro tempo, em 2 bolas, que praticamente o Corinthians teve acho que teve 3 oportunidades aí durante todo o jogo, nas 2 nós cometemos erros, e aí depois tivemos que arriscar, voltamos com o meio de campo para o segundo tempo, recuando o Nestor, mantendo o Mendes, colocando o Luciano, mais a entrada do Caio do outro lado, para tentar ficar mais ofensivo, já que perdimos por 2-0. Como jogo, eu acho que nós fizemos um bom jogo, especialmente um bom segundo tempo, nós controlamos o jogo, tivemos boas oportunidades de gol. Eu acho que o adversário foi mais assertivo, teve seus méritos, né, nas 2 jogadas. Eu acho que nós tivemos uma leitura errada nas jogadas.
Mas serve para aprendizado. Eu acho que nós temos chance de encontrar o Corinthians ainda à frente. E eu acho que serve como aprendizado. Muito ruim o resultado, claro, não tenha dúvida. Sair daqui 50 e poucas mil pessoas e você perder um clássico para um dos grandes rivais é sempre ruim. Eram praticamente 55 mil pessoas, recorde de público desse Campeonato Paulista, só São Paulino no estádio, e por isso que ele falou que o resultado foi muito ruim. E ele fala da leitura da jogada, dos 2 gols, que ele falou que a leitura foi errada. Essa leitura que eu estou falando, do Alan Franco, pertinho do Roger Guedes, ali na lateral, e o Roger Guedes passa, não acontece nada. O Roger Guedes acredita no lance, o mérito foi todo dele também, de acreditar na jogada, seguir, fazer o cruzamento para o Adson fazer o gol. A gente tem também o técnico do Corinthians, Fernando Lázaro, que ganhou o primeiro clássico aí como treinador corintiano. Vamos ouvir. Um jogo duro, importante, né? A gente já vinha batalhando e buscando primeiro uma melhoria em termos de performance, de resultados fora de casa. A questão do clássico, a gente sabe a importância e o peso que tem um jogo desse, um clássico fora de casa, ainda trazendo esse contexto de há muito tempo não vencer aqui, então é um peso adicional para o início de jogo, para uma preparação no início de temporada com muita densidade de jogos, enfim, a gente conseguir elaborar esse jogo e muito feliz com o resultado, muito feliz com que o time conseguiu trazer para um jogo com todo esse contexto e sabendo jogar esse tipo de cenário, que é difícil. Tá aí o Fernando Lázaro. Eu fiz essa pergunta, viu, Bianca, aqui para a Milena e para o Cosme, em Joga nas 11 anteriores, né, e falava, olha, quem está na prateleira de cima, Corinthians ou São Paulo, quem está um estágio acima, Corinthians ou São Paulo. Essa vitória do Corinthians dá a entender de que o Corinthians está na frente do São Paulo nessa disputa aí do título desse ano, não? Sim, eu acho. Acho até pelo início de temporada, apesar do São Paulo já vir de um trabalho com o Rogério Ceni da última temporada, o Corinthians parece que está encaixando de um jeito mais fácil sob o comando do técnico Fernando Lázaro. E acho que sim, um clássico, são 2 grandes oponentes, né? 2 grandes candidatos ao título do Campeonato Paulista. Acho que coloca o Corinthians um pouquinho mais à frente. Sim, até porque o São Paulo tem uma carga emocional que o Corinthians não sei se tem desse tamanho, muito porque chegou na final da Sul-Americana, que acho que pegou bastante, porque o Ceni ele sente muito as derrotas do São Paulo, né, como um ídolo que é. Então, acho que o Corinthians está um pouco mais leve, porque o Fernando Lázaro é um treinador jovem, é um começo de temporada dele, né, e também é um começo de novo momento dele profissional. Então, acho que a pressão, ela ajuda o Corinthians a ficar um pouco mais leve. E também uma coisa importante que a gente falou, além da quebra do tabu, da escrita de 5 anos, o Corinthians venceu a primeira fora de casa, né? O que é muito importante, porque desde a temporada passada a gente também falava de um Corinthians que não conseguia se dar bem fora de casa. Faz da Neoquímica Arena uma grande força, como o Morumbi é para o São Paulo, mas fora de casa não conseguiu vencer a Inter de Limeira, Red Bull Bragantino e agora consegue já num clássico. A preocupação foi grande com o Fernando, justamente que ele é jovem. Será que, poxa, logo no Corinthians, será que vai dar certo? E eu acho que é isso que a Bianca falou, ele está se encaixando, está encaixando o time bem, né? Está parecendo que vai deslanchar. Mas o Cosme não concorda com isso, porque o Cosme já dizia, gente, não, peraí. falava, você depois de 6 jogos, você vai botar o cara como treinador oficial do Corinthians? Por enquanto está dando certo, Cosme. Olha, então vamos lá. Por enquanto está dando certo, Vamos Cosme. lá, vamos fazer de novo como o Jack. Vamos cortar partes. O São Paulo dispensou 13 jogadores, contratou 8. São Paulo está remontando um time. São Paulo, um time médio, porque realmente, como deve 700 milhões, não dá para ter jogadores importantes. O Fernando Lázaro fez 7 partidas antes de assumir o Corinthians. O Vitor Pereira fez um trabalho ótimo, deixou uma base montada. O Fernando está surfando nessa base com a participação dos veteranos, inclusive na montagem do time. Ele ouve o Renato Augusto, ouve o Fagner, é um time montado com os veteranos participando. Eu reafirmo, é muito cedo para ter um técnico com só 7 partidas, ele é muito jovem. Vamos esperar os momentos decisivos. Ganhou do São Paulo fora, jogadores importantes, São Paulo remontando. Calma,
calma. Não, e até porque, Cosme, tem um detalhe, né? Depois do gol do Luciano, né? A Bianca estava lá no estádio e viu, depois do gol do Luciano, o Corinthians estava torcendo para o jogo acabar, porque só dava São Paulo pressionando. O São Paulo não teve competência para fazer o gol de empate, quem sabe até o da virada. Mas nos últimos minutos ali, o Corinthians se segurando, né? Fora de casa, claro, jogando contra o São Paulo, se segurou e conseguiu arrancar a vitória. Vamos dar uma olhada então nas mensagens do pessoal que está mandando o hashtag Joga nas 11. MGT diz, Fernando Lázaro está me surpreendendo positivamente, ele é de Salvador, na Bahia. Tá aí, o Fernando Lázaro, depois, claro, uma vitória como essa, né? Uma vitória como... Ó, o Fê Santos, Ceni, você vai sempre ficar marcado na história do São Paulo, mas como jogador e não como técnico. Muitos pensam isso, né, Lucas? Ó, o David, ou o Davi, sei lá, pela coletiva, parece que jogamos bem. 50 mil torcedores foram ao Morumbi, recorde do Paulistão, e viram uma defesa e laterais ruins. Galopo nem foi escalado, aliás, não foi nem relacionado. Orejuela, Pablo Maia, né? E Nestor, Rodrigo Nestor não dá. Desculpe o desabafo, tá aí o desabafo do Davi. Drip Chagas, jogo estava equilibrado. Uma hora o Corinthians batia e na outra o São Paulo apanhava. Tá dizendo aí que coisa. que o Bem equilibrado, Corinthians, né? mas é que o Corinthians construiu um resultado, né? E depois ele ficou segurando esse resultado. Para você, o resultado foi justo, Bianca? Assim, para mim foi. Eu acho que seria justo também se o São Paulo buscasse um empate no segundo tempo, mas acho que o Corinthians, quando teve a possibilidade, como o São Paulo teve no segundo tempo, o Ceni mesmo falou, foi mais incisivo, conseguiu concluir. Não, as estatísticas, elas ajudam a gente a ter uma noção do que foi o jogo, né? Não que necessariamente elas contem a história. Mas ter 2 finalizações na casinha e converter as 2 é teu mérito, é mérito teu. O São Paulo teve 9 e conseguiu uma, aí não tem muito o que fazer. Então, eu acho sim que foi justo, mas só para... Vou concordar um pouquinho com o Cosme, acho que falta um pouco de experiência ontem. Tem que discordar dele, Bianca. A perseguição, ainda bem. Você vai concordar com o cara? Vamos lá. Acho que, Tô brincando. acho que faltou um pouco de experiência para o Fernando Lázaro ontem, no momento que ele começa a fazer algumas substituições, ele perde o Adson já no comecinho do segundo tempo, que saiu cansado. Ele estava cansado. O Renato Augusto, quando saiu, também saiu cansado. É isso que tu mesmo falaste, né? A temporada vai cobrar de alguns jogadores. Mas ele colocou o Paulinho de volta, não jogava há 8 meses. Nossa. E ele colocou quando estava 2-0, um pouco mais confortável, né? Se tivesse 2-1, ele não teria colocado, porque... não sei se na TV deu para ter essa noção, de perto deu para ver que o Paulinho não estava entrando nas jogadas, ele estava um pouco receoso. A gente estava com 2 ex-jogadores conosco na transmissão e os 2 já tinham feito essa cirurgia de LCA. Diz que voltar depois de tanto tempo é muito difícil mesmo. Tu perde o cacuete, tu perde o tempo da bola, várias referências assim. Então, tu colocares ele com 2-0 é uma situação. Se tivesse 3-0, beleza. Agora, logo em seguida, o São Paulo faz 2-1 e é isso. O Corinthians ficou cronometrando, contando segundos para o jogo acabar. Acho que falta um pouco de experiência do treinador nesse caso. Mas que legal que o Paulinho voltou, né? Porque realmente, depois dessa contusão, o Paulinho chegou a pensar em acabar, encerrar a carreira. Que legal que ele voltou. Falar em carreira, eu vou até perguntar para a Milena Ciribelli, porque o nosso assinante aqui, ele falou, olha, não, poxa, Rogério Ceni fez história como jogador, mas não como treinador. Você acha isso, Milena, que o Rogério Ceni, como treinador, ele foi um ótimo jogador, goleiro? Você já fala de um jeito ótimo, Lucas. Você é maravilhoso. Joga a batata quente para mim, né? Não, essa é uma perguntinha de leve, né? Segura esse abacaxi aí. Batata quente, abacaxi, tá uma beleza esse programa hoje. Então, é complicado, né? Eu conheço o Rogério, eu gosto dele, acho ele ele fez história realmente, ninguém pode contestar, né? Ele como goleiro. Mas eu acho assim que eu acho que falte ainda alguma coisa para ele se acertar como técnico. Título. Acho que também, né? Título seria bom, seria uma consequência, acho que desse ajuste que eu acho que ainda falta. Alguma coisa que eu não sei detectar exatamente, né, o que seria, mas ele ser mais assertivo em alguns momentos, talvez algumas escolhas que eu acho que ele deva fazer diferente, né, Cosme? Então, na minha opinião, modesta opinião, eu cobri o Rogério Ceni toda a carreira dele no São Paulo, como goleiro. Excepcional, líder,
Mas é arrogante, ele é arrogante. O Rogério Ceni, só a opinião E dele é que serve. centralizador demais, né? E teve dificuldade com os jogadores. No Fortaleza, não. Teve dificuldade no Cruzeiro, teve dificuldade no Flamengo, tem dificuldade com os grandes jogadores do São Paulo. O Patrick foi embora, agora o melhor jogador do São Paulo na temporada passada. É difícil conviver com o Rogério Ceni. Isso, eu acho assim, ele tem uma visão moderna do jogo, fez estágio pequeno na Europa, mas enfim, tem comando, tem liderança, mas no trato das pessoas ele é muito ruim. Isso é muito difícil, todo mundo reclama, todo grande jogador reclama do Ceni. Posso mandar uma mensagem para esse nosso telespectador que falou sobre o Ceni ser grande como goleiro, mas não como ter marcado a história como jogador, mas não como técnico. Lá no Sul a gente tem uma história parecida, dadas as devidas proporções. O Renato Portaluppi era o principal, o maior jogador da história do Grêmio, foi técnico em 2010, 2011, depois foi técnico em 2014 e depois voltou em 2016. 2010, 2011 nada, 2014 nada, 2016 Copa do Brasil, 17 Libertadores, Recopa, uma sequência de gauchões. Então, eu acho que tudo bem, o Ceni ainda como técnico do São Paulo ainda não fez história, mas ele é um técnico jovem, conquistou títulos pelo Fortaleza, pelo Flamengo. Ele tem mais títulos do que anos como treinador. Então, sim, se ele for sair do São Paulo por agora, é melhor que ele saia antes de machucar essa imagem, que apagar nunca vai, para depois voltar um pouco mais experiente, já pronto para as conquistas. Porque no Sul isso deu certo, tanto que o Renato sai e ganha uma estátua e agora volta num outro momento. Então tem que esperar 6 anos. Não, espere 6 anos. Não, mas se você for analisar o Rogério Ceni, o São Paulo, por exemplo, ano passado, jogou ótimas partidas, ganhou do Palmeiras, o Morumbi, na primeira partida da final. Depois perde 4-0. Mas ganhou de 3-1 no primeiro jogo da decisão. E aí, do jeito que o São Paulo vinha jogando no ano passado, por exemplo, na decisão da Sul-Americana, todo mundo falou, não, São Paulo vai ser campeão tranquilamente. E aí foi um jogo péssimo do São Paulo. Então, assim, o São Paulo eu acho que tem ainda oscilações, altos e baixos, assim, terríveis, que estão na conta, infelizmente, do Rogério Ceni, porque ele é o treinador do São Paulo. Vamos ver se isso muda, né? Eu acho que tem que mudar a sorte dele também. Da Copa né? do Brasil. Pois é. Com erro de arbitragem eliminou mesmo isso aí. Mas só para você mesmo destacou bem. 2 decisões importantes que o Ceni falhou. Ganhou do Palmeiras 3-1. 4-0, São Paulo foi arrasado praticamente. Foi amassado, E né? o que o Independente Del Valle fez com o São Paulo também na decisão sul-americana, a gente conversou bastante sobre isso. Cara, inacreditável. O Rogério Ceni, nas decisões pelo São Paulo, tem ido muito mal. Mas o Cosme, eu estava lá, em Córdoba. Então... O time não jogou? Então... Eu sei que tudo recai muito se sobre o arrastou técnico. em campo, né? Eu estava na beira do campo, atrás de um dos gols. Sim. Eu fiquei impressionada mesmo, porque eu estava representando o time brasileiro. Então, representando a cobertura da Conmebol para o Brasil. Então, lógico que eu queria que o São Paulo saísse campeão. E eu fiquei impressionada. Daí eu pensei, bom, primeiro tempo, dá tempo de dar... O time não jogou. Mas então, o que o Independente jogou? Não, Teve espaço danado. tudo bem, mas animicamente, isso que eu quero dizer, que o treinador ele acaba ouvindo todas as críticas, até porque hoje o esquema, o treinador fala mais do que os jogadores, né, com a imprensa. Sim. Só que o time não jogou, vários jogadores experientes apagados, sumidos do jogo, erros bobos. Então, e não foram as escolhas, porque o Ceni botou o creme de la creme, que ele tinha de melhor mas naquela praticamente final. deu para ver, nossa, o Independente não deixou o São Paulo jogar. Verdade. Então, e aí acaba Pois influenciando. mas essas oscilações, por exemplo, a gente não vê no Palmeiras, por exemplo. Por isso que o Abel Ferreira está um abismo na frente aí né, muito na frente do Rogério Ceni, mas como a Bianca falou, pode ser que ele amadureça, quem sabe daqui a 6 anos voltando, enfim. Vamos mudar de assunto, gente, vamos falar do Santos, porque o Santos está com o Odair Hellmann, a gente vai inclusive mostrar essa história aí do Odair Hellmann que chamou o Ângelo lá para pedir desculpas para a torcida e tal. A verdade é que o Santos jogou como nunca, mas não venceu como sempre. Vamos ver aqui, Santos 1, Ferroviária também 1, foi a melhor partida do Santos no Campeonato Paulista, a gente está vendo aí os melhores momentos. O Mendonça jogando, aliás, o Mendonça jogou pela direita, o Ângelo jogou pela esquerda, Marcos Leonardo mais uma vez ali como homem de referência no ataque, e a gente está vendo os melhores momentos, só o Santos atacando. Jogo que aconteceu no Canindé, né? É bom a gente lembrar, acabou a pressão da Vila Belmiro, pelo menos por enquanto, aí o jogo no Canindé, e o Santos realmente jogou mais do que a Ferroviária também chegou, teve as suas chances. Agora, então eu vou começar com o Cosme Rimoli, né? Essa história do Santos sair da Vila Belmiro, isso vai fazer bem. Parece que fez bem para o Santos, mas mesmo assim
perdeu várias chances de gol e o Santos não saiu de empate contra a Ferroviária. Quer dizer, não adianta, né, Cosme, jogar bem, tá jogando no Canindé, eram 11 mil pessoas no Canindé, aí foi o lance do pênalti que a gente está vendo, o John Kennedy cobrou. Aliás, o John Kennedy cobrou, ele provoca a torcida do Santos, leva cartão amarelo, mas é o artilheiro aí do Campeonato Paulista, tem 4 gols, o John Kennedy. Então, Lucas, E aí, Cosme? como você está colocando bem, assim, tipo, é bom sair da pressão da Vila Belmiro, mas todo time que constrói um novo estádio sofre muito. O Palmeiras foi rebaixado, porque todo o dinheiro, toda a atenção do clube fica para a construção do novo estádio. É o que o Santos vai fazer. Vai construir uma nova Vila Belmiro nesse segundo semestre. O Santos deve 450 milhões. Para um clube como o Santos, que é um clube de litoral, sem estrelas, é difícil de pagar, difícil de ter patrocínio. Então, o Santos vai ter um ano mais pesado que os últimos, porque por conta disso, vai jogar fora da Vila Belmiro, vai escolher o Canindé. É um elenco pequeno, tem um ótimo treinador, eu acho, ainda acho que o Odair tem um ótimo jeito de trabalhar, mas com esse elenco pequeno e a torcida do Santos, principalmente a torcida organizada, ela influencia muito e ela tem um jeito de cobrar jogador e técnico que é péssimo. No ano passado cercou o carro de jogadores, expulsou o Tardelli do clube, quer dizer, cercando também o carro com o Tardelli, com família. Então, enfim, é difícil trabalhar no Santos. Esse ano eu vejo com muita preocupação o futuro do Santos. E a gente viu a jogada do gol do Mendonça, né? A jogada foi toda do Dodge, que não vinha jogando bem, aliás. O meio-campo do Santos acabou tendo uma boa partida, tanto o Dodge como também o Carabarral, que era o argentino, que agora virou meio armador, né? Na falta de opções, o Odair Hellmann está colocando o argentino Gabriel Carabarral para ser esse homem pensante, né? Esse homem de meio-campo. E o Soteldo, aliás, tem uma informação chata sobre o Soteldo, né? Pelo menos 30 dias fora, uma lesão no ombro do Soteldo. Então, o Santos já não vem bem no campeonato. Aí perde seu principal jogador, Bianca, é complicado, né? Esse caso do Santos em relação ao meia, não sei se é um pouco de teimosia, porque o Odair não gosta de trabalhar com a figura do meia, mas aí acaba sacrificando muito o próprio Soteldo, o Speed Mendonça, que eles precisam voltar toda hora para buscar a bola e tentar fazer com que ela chegue de forma mais construtiva no ataque. Sim, perder o Soteldo nesse momento não é dos melhores cenários, nem se o Santos estivesse numa grande fase, quem dirá nesse momento de pressão. Mas eu estava ouvindo umas coletivas do Odair e o Odair falou algumas coisas importantes. Ele não é mágico, não vai ser de uma hora para outra, é um início de trabalho. O Santos vem de 2 anos de muita pressão, não só de Campeonato Paulista, desde a perda da final da Libertadores, no Maracanã para o Palmeiras. O Santos teve vários outros momentos ruins em Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana. Na Sul-Americana, o Santos foi eliminado por um time que pouco ofereceu perigo a um dos grandes adversários do Santos, o Palmeiras, na fase de grupos da Libertadores, o Táchira. Então, o Odair, realmente, ele não vai chegar para dar soluções imediatas para esse time do Santos. A torcida do Santos, ela realmente, às vezes, ela é um problema, porque é uma torcida que está machucada dessas últimas temporadas e qualquer novo treinador ou novo jogador vai sentir esse peso nas costas, mesmo que essa culpa não seja exatamente dele. Mas, infelizmente, no futebol, e como a gente estava falando, são 12 rodadas, essa primeira fase de Campeonato Paulista, não tem tempo, né? 5 rodadas já foram e o Santos não conseguiu se firmar ainda. Nem mesmo entre os postulantes ao título do Campeonato Paulista e nem mesmo aos times que vão se classificar. Tem que cuidar para, mais uma vez, não brigar contra o rebaixamento no estadual. Eu não sei o que esperar desse Santos, sinceramente. Eu queria muito ver o Odair trabalhando com tempo, porque ele fez bons trabalhos no Internacional, no Fluminense. Acho que ele seria um bom nome para reconduzir o Santos ao caminho das grandes conquistas, mas não sei se por toda essa pressão e por essa instabilidade que o Santos vai passar também de troca, de mando de casa, de vai jogar no Canindé, de vai jogar na Vila Belmiro, como isso vai ser, e já tem uma competição daqui a pouquinho internacional mais uma vez pela frente. Não sei se a direção, ainda que o Odair tenha o apoio do Falcão, eu não sei nem se o Falcão vai ser bancado por muito tempo no Santos, eu não sei se o Odair vai ter o tempo de desenvolver tudo que ele pode por lá. Ô Lucas, eu não sei se você viu, mas eu postei até nas redes, eu encontrei com o pessoal da Ferroviária. Aí eles estavam num momento de descontração, jantando, eu não ia ficar ali incomodando e tal, mas sempre dar aquela cutucadinha, resenhadinha. O jogo foi sábado, né? E isso foi, acho que, quinta-feira.
eles já estavam lá, né, se confraternizando, conversando. Aí eu aproveitei para perguntar, né, e aí, como é que vai ser? Estão prontos já para enfrentar o Santos? E aí eles estavam um pouco preocupados, né, com todo o respeito ao Santos, né? E eu, vocês, né, não vão estar na Vila Belmiro, o que você... Não, isso é até bom, né? Eles estavam achando legal não estar na Vila Belmiro. Como o Cosme falou, acho que lá é um templo, né? É um templo. E eu acho que isso, né? A gente pode dizer assim, a Vila Belmiro. Né? E isso faz uma diferença. E acabou, né? 1-1, então eles devem ter ficado satisfeitos aí com o jogo empate. no Canindé até teve um bom público, né? 11 mil pessoas, mas realmente... o Santos não jogar na Vila Belmiro. Agora é aquela coisa, né? A torcida machucada, como vocês estão falando. Existe um cansaço do torcedor do Santos de toda a temporada ser um mero coadjuvante e, olha, eu diria até mais, né? De brigar para não cair. Foi assim que aconteceu no ano passado. Ano retrasado também foi assim no Paulistão. Gente, brigar para não cair no Paulistão... Aí todo mundo vai dizer, é o fundo do poço, mas o fundo do poço seria cair, né, para a Série A2. Fazendo né? a projeção, porque o Campeonato Paulista é bem importante, mas no Brasileiro vem todos os times mais importantes do país. Sim. Os 4 que caíram vêm reforçados. Exatamente, vai ser uma Série A muito forte. SAF né? por trás de clubes importantes, como Bahia, como o Vasco, o Santos, que o Santos coloca o pé atrás, porque assim, a nossa cobrança é como de um clube grande que o Santos é, mas o time, o elenco é fraco por conta da condição financeira que a diretoria conseguiu, porque a diretoria já teve times excepcionais. O Santos, dinheiro na Vila Belmiro, some de uma maneira assim absurda, vai passando administração por administração, dinheiro some. Quem teve Pelé, quem teve aquele time brilhante era para estar no nível de Real Madrid. O dinheiro caiu até da mala, sabe? O dinheiro caiu uma mala de dinheiro no avião, sabia disso? Tem uma história na década de 60. O Santos era para estar muito, mas muito melhor. Verdade. E você aí que está acompanhando a gente, #JogaNas11, acha que, primeiro, o elenco é muito fraco, segundo, é difícil trabalhar no Santos, a torcida é complicada? Vai mandando a sua mensagem aí, daqui a pouco a gente vai ler algumas mensagens na #JogaNas11. Agora, eu fiquei de mostrar aquele episódio do Ângelo, né? Primeiro ele joga beijo, depois ele solta ali alguns palavrões, ele discute com torcedores do Santos, a gente vai recuperar essa imagem. Olha, ó, beijo, e aí a gente não pode dizer o que ele falou, né? Mas a leitura labial diz tudo. Olha o beijo primeiro, depois... Assim, o Ângelo errou, sangue quente, na hora que estava ali saindo de campo e muito xingado pela torcida, sim. Ele é um menino de 18 anos, sim. Mas é complicado, eu concordo com o Cosme, quando ele fala que não dá para ser assim, vai lá e pede desculpas para a torcida. Ele é um jogador do Santos, ele é patrimônio do clube. Não dá para chegar e puxar a orelha, como se fosse um menino. Então, Lucas, assim, pegando o Abel como exemplo, que você deu bem. O Gabriel Menino também estava saindo demais, estava treinando menos que o normal, que fez destacar. O Patrick de Paula exagerou e acabou saindo do clube. O Abel cobra muito internamente. Puxa mais a orelha que a gente imagina. Grita, cobra, expõe diante do grupo. Não publicamente. É isso. Por exemplo, a gente está fazendo um programa que se houver algum problema, a gente vai discutir entre nós. Não vai eu vou discutir na tua frente. Não tem essa não. Então, mas não diante do telespectador. É isso. Concordo. É isso que faz um grupo unido. A famosa lavagem de roupa suja a gente deixa para depois. Então, né? Agora, você é exposto como o Ângelo, menino de 18 anos. Qual a reação dele? Ninguém sabe. Se ele vai reagir bem ou mal, ninguém sabe. Bom, a gente tem um momento em que o Odair Hellmann pede para o Ângelo pedir desculpas para a torcida, não? Tem esse momento? Vamos lá, então. Vamos soltar, então. Vamos lá. O Ângelo quer falar algumas palavras aqui ao torcedor do Santos, para vocês, transmitir ao torcedor do Santos, tá bom? Primeiramente, boa noite. E queria aqui, perante a toda a imprensa, a todo o Brasil, pedir desculpa à torcida do Santos, principalmente às organizadas, a torcida jovem, a sangue jovem também, a toda a nação santista. Sei do meu erro, isso não se faz. E, cara, foi um acúmulo de coisas, por ter acontecido com meu avô e outras coisas, mas nada justifica o meu erro, e explicar e deixar bem claro que foi direcionado a um torcedor só. Eu nunca faria isso com a torcida que me apoiou desde quando eu subi profissional,
me dar todo o suporte, principalmente no jogo de hoje. Também agradecer a eles por todo o apoio, do início ao fim nos apoiaram. E tá aqui o meu pedido de desculpa, quero muito ajudar o clube, é um clube do meu coração, um clube que eu amo muito. E nunca faria isso a toda a nação. Sei da revolta, sei do meu erro, nada justifica se eu tivesse de cabeça quente ou por causa do meu avô, nada justifica isso, porque o torcedor tá ali para apoiar, vem de casa, a gente sabe da situação de todos os torcedores. Então tá aqui o meu pedido de desculpa, não vai se repetir mais e espero que a Nação Santista possa me desculpar e tamo junto, me perdoar. É isso aí. Obrigado, Ângelo. Confesso que eu não tinha visto e mostrou sinceridade, né? O Ângelo, ele é uma entrevista que realmente ele demonstra sinceridade. Posso, por favor? Vem cá, Milena. A Milena vai falar que ela gostou do meu corte de cabelo, tá? De qualquer maneira, para vocês. Fala, você não gostou do meu corte de cabelo? Lindo então, corte de liga cabelo, maravilhoso. Sim, claro. Possível isso? Tá muito Rapaz, bom, o Cosme cabelo. Lima, ele está para ser ator, Não, né? não, mas é possível um negócio desse? Não, cara. Mas desmoraliza, olha, pelo amor tá, de Deus, tudo bem. cara. Não, mas eu vou pedir... Caiu, ele um ficou negocinho no tão microfone emocionado ali, que caiu Não, o puffzinho no Não, isso é um microfone. absurdo, cara. Daqui a pouco a Isso é um gente ajeita. absurdo. Bianca, você está muito quietinha. O que você achou? Não, na verdade, assim, eu não sei os bastidores, mas eu tinha ouvido alguma coisa de que o próprio Ângelo tinha pedido para se desculpar. Assim? E Mas chegou do durante lado? a coletiva Mas do por que ele não Odair. foi sozinho? Porque é o tempo da coletiva do treinador. Eu não sei se isso aconteceu ou Pelo não. amor de Deus. Mas o Ângelo, ele está sendo negociado para sair do Santos. Parece que é mais um que vai para o Nottingham Forest, da Inglaterra. Pois é, o que eu falei do patrimônio do clube, então também tem aquela coisa de... Mas né? aí também tem, se isso está acontecendo mesmo e se ele pode já ser uma baixa do Santos, não pode perder tempo de se desculpar com a torcida. Porque imagina uma dessas joias saindo pela porta dos fundos, saindo queimado, saindo brigado. Eu entendo a questão da exposição, eu também entendo isso que tu disseste do Abel. O Abel é um case de sucesso em administrar os jovens, e se não dá para administrar, ele mesmo já trata. Vai para o Red Bull Bragantino, vai para o Botafogo, vende, não tem problema. Mas aí é saber se o Ângelo, eu ia me admirar se ele que tivesse pedido, porque é um jovem guri, assim, ele já ter a compreensão da importância de se manifestar nesses momentos e dando a cara a tapa, falando num microfone, não fazendo só um post nas redes sociais. Sim. Ou se foi o Odair Hellmann nessa tática de tipo, vou te ajudar a minimizar esse momento. Não sei a questão, mas assim, ainda que ele tenha errado, não é um absurdo. Não, mas assim, eu acho absurdo. A intenção foi boa. Olha, assim, a Milena conhece bastante samba, então se ele fez com ele, vai fazer comigo, e vai fazer exatamente igual. É como os clubes, é como os outros jogadores vão pensar. Pô, se expôs o menino, vai expor também, porque o que o Odair fez? Ele tirou a sua presença como técnico de cena, expôs o menino, olha, vamos deixar o ambiente bom. Aí eu acho Cosme, aí tem achei um pouquinho constrangedor. Poxa Eu vida. achei que, tudo bem, beleza, que a Bianca está falando que o menino pediu para falar, mas parecia ali que ele estava um pouco pressionado, né? Ele estava ali, ele falou até bem, né? Eu acho até que ele se expressou bem, mas a sensação é que ele estava ali porque, né, tinha que falar, tinha que se desculpar. Mas e se o próprio Ângelo falasse, não, eu queria pedir desculpas, sim. mas eu queria a sua companhia Não, na e hora sozinho. tudo. Peraí. Se ele for pro Você nosso, acha que não? ele vai ganhar o dinheiro. A Bianca tá rindo aqui. Pelo amor de Mas Deus. você acha que ele não pediu a companhia? Não, daí vem comigo e sim, tal. sim. Não vem. Fica do meu lado, segura minha mão. Sim. Não vem. Não, vem comigo. Dá uma força. Papai Odair. A Bianca conhece bem porque a Bianca é gremista, né? Então, várias vezes o Odair Hellmann, técnico do Inter, enfrentou. Era ruim enfrentar o Inter com o Odair Hellmann como treinador? Foi um dos melhores momentos do Internacional recentemente, assim, um trabalho sólido. Ele tinha boas ideias, assim, e ele tem uma administração de elenco que também é muito importante, né? A gente viu agora o Inter recentemente trazendo um dos grandes ídolos do time, o Tyson, e se não tem uma boa administração de elenco, não faz diferença, né? O Tyson várias vezes no banco de reservas ou sequer relacionado. Então, o Odair, eu sou gremista, mas não tenho problema nenhum em admitir quando tem grandes treinadores do outro lado, né? O Odair enfrentou, teve clássicos grenais em campeonatos gaúchos e em campeonato brasileiro e, assim, venceu, empatou, perdeu no máximo de 3-0, mas no jogo de volta era um mata-mata, venceu por 2-0. Então era embaçado, assim, enfrentá-lo. Mas por essa parte de administrar mesmo, não só um treinador, não só um paizão, ele é uma boa junção dessas coisas. Estudioso, né, que também conta bastante.
Então, gostaria de vê-lo com mais tempo no Santos mesmo. Ele treinou o Fluminense também. No início foi muito bom o trabalho do Odair no Fluminense. Depois acabou se desgastando, alguns resultados ruins, mas é bom treinador, sim. O trabalho do Odair no Fluminense só não foi melhor do que os últimos títulos do Fluminense. Então, aliás, agora o Fluminense teve uma ótima campanha, né, na última temporada. Até então, a melhor campanha tinha sido do Fluminense sob o comando do Odair Hellmann. Não é pouca coisa, né, para um time que já há alguns anos não tem nem brigado pelo título do brasileiro. Verdade. Então, ser campeão brasileiro, ganhar 2 títulos paulistas é importante? É. E mostra um técnico bom trabalho? É. O Carille foi para o Santos, foi massacrado. Passou por situações bem parecidas com o Odair já está passando. É difícil. Eu concordo, assim embaixo que a Bianca falou, ótimo técnico, mas é muito difícil. E eu repito e reforço, o que ele fez com o Ângelo não se faz. Não se faz no futebol moderno. Vamos esperar. Bom, o Santos empatou com a Ferroviária 1-1, foi a estreia do Elano, que fez história no Santos como treinador da Ferroviária. Vamos ouvir o Elano também. Da estreia, um dia de treino, a gente precisa melhorar o setor defensivo, os encaixes. Eu acho que foi bem, suportou, acho que o coração da galera teve dentro do campo, tem que valorizar esse ponto. Um dia de treino, uma conversa positiva. E a gente tem muito que melhorar, mas é um ponto para se valorizar, porque o time teve uma entrega gigantesca. Pois é, quando o Elano fala um dia de treino, aí o Santos não consegue ganhar da Ferroviária, mesmo jogando mais, né? É de doer, né? Mas, enfim, vamos dar uma olhada o que o pessoal está falando aqui, está escrevendo, mensagem através da hashtag Joga nas 11, o pessoal participando também e a gente lendo algumas mensagens aqui. Vamos lá? Salmeiro, jogaram bem, com entusiasmo. Opa, peraí, volta lá, gente. Isso, com entusiasmo. Se movimentando, sem preguiça, muito bom. Continuando assim, seremos campeões. Que isso? Tem que treinar o lado psicológico na hora de finalizar. Estão muito afobados e esse meio-campo tem que ser mais competitivo e técnico. Claro, fazendo uma análise completa aí o Salmeiro sobre o Santos. Natasha, torcida sempre fechando com o time, mas o elenco não faz o mínimo aí em caixa alta pela torcida. Será que não faz o mínimo pela torcida? Mara Andrade, Ângelo está com medo de ser cobrado pela torcida. Vou além. Está com medo de sair em Santos, pelas ruas de Santos, porque a torcida, parte da torcida organizada do Santos é muito radical. Então, é radical, é violenta, muito radical, pesada, violenta. pega Então, pesado, né? Cerca carro. Isso, sim. Mas ele podia falar sozinho. Ele sabe amarrar o sapato, ele sabe colocar a roupa sozinho, ele pode falar sozinho. Beleza. Bom, já que o Cosme Remoli esteve em Brasília, né, acompanhando lá direto do Mané Garrincha a vitória do... A gente só tem os gols aqui, Palmeiras ganhando mais um título sob o comando do técnico Abel Ferreira. Vamos mostrar os gols dessa conquista palmeirense. E não foi qualquer conquista, porque foi em cima do Flamengo, que tem um elenco muito melhor, ou será que é um pouco melhor do que o Palmeiras? A gente vai analisar, vai debater. Enquanto isso, a Milena já falou que é muito melhor o elenco do Flamengo. E a gente vai mostrar os gols aqui. Então, Milena, começa, vai. O elenco do Flamengo é muito melhor que o do Palmeiras atualmente, não? Eu acho. Olha o Gabigol aí, ó. O que a gente está falando o tempo todo que o Palmeiras tem que se reforçar, né? Que é isso que a gente estava falando no início, né? Ganhou e aí isso pode deixar meio camuflada aí a situação do Palmeiras. Mas que eles precisam, né? E a gente já tem um time, né? Quer dizer, a gente, olha, sem querer, gente, desculpa. Foi sem querer. Certo. Saiu sem querer, vai lá. A rubro-negra Milena Ciribelli, vai lá. Mas eu sou super, né, neutra aí na hora de analisar. Sim. Mas eu, né, sem dúvida, o Flamengo já tem um time. Olha esse gol, gente, olha isso. Aí. Olha que coisa. Menino Pedro, hein? Pedro é incrível, né? Olha, eu falo do Pedro, antes de todo mundo falar, quando me pediam para citar, claro, você vai citar os jogadores que você gosta, de outros times, Gabigol, mas o Pedro, eu sempre falei do Pedro. O Pedro é incrível. Ele apareceu muito, né, no Cariocão 2 anos atrás, né? Não, e essa história de que o Pedro e o Gabigol não poderiam jogar juntos, isso foi por água abaixo, né? O Gabigol pode jogar ao lado do Pedro, sim. Aliás, um time que tem do meio campo para frente, vamos lá, né? Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Gabigol, Pedro, tem que fazer muitos gols. O problema é que levou muitos gols também, né, Cosme? Então, a venda do João Gomes, 105 milhões, excelente, mas o Flamengo deveria segurar
o João Gomes, porque o Flamengo, jogando com Thiago Maia e Gerson, para marcar e articular, eles são ótimos para apoiar. O problema do Flamengo também, as laterais do Flamengo, o Flamengo deixa muito espaço. Eu fiquei muito decepcionado com o Vitor. Lógico que ele está começando o trabalho agora, mas o meio de campo do Flamengo é muito aberto, só do meio para frente, só joga com a bola dominada. Palmeiras marcou muito forte, se desdobrou em campo, mas é uma partida. Aqui, o funcionário pode continuar rindo que o Palmeiras ganhou, mas quando começar a Libertadores e não tiver reforços, aí você vai. Eu quero ver você rir. É isso que é o que importa. A gente tem que pensar à frente. Então é isso. Ganhou um jogo, sim. O Abel, 7º título em 11 disputados, ele perdeu só 4. O melhor técnico do Brasil. A relação dos títulos, espera aí, deixa eu ver, eu estou anotado em algum lugar. Vamos lá, 7 títulos, 2 Libertadores, 2020 e 2021, um Brasileirão que foi do ano passado, uma Copa do Brasil de 2020, a Supercopa desse ano, um Paulistão que foi no ano passado e a Recopa também no ano passado. 7 títulos... do senhor Abel Ferreira. 7 gols, né? Jogo que tem 7 gols. Quer dizer, a gente lembra de alguns 7 que a gente levou que não foram muito legais, né? No Brasil e tal. Mas eu digo, 7 gols é um jogo muito disputado. Sim, tem intensidade. Então, quando chegou, né, o 3-3 ali, que você, né, ficou pronto, agora podia acontecer para os dois lados. Então, né? tem intensidade, mas também tem falha das duas defesas. Não é normal tomar 3 gols, tomar 4 gols. Na verdade, os ataques foram bem superiores às defesas no jogo. Que né? não é uma coisa normal. O Flamengo vai pegar o Real Madrid, se marcar assim, não, talvez já caia e nem chegue até a final do Mundial. Houve muita preocupação. Hoje já teve uma reunião no Flamengo, o Flamengo já vai atrás de reforços. Ao contrário do Palmeiras, que não vai contratar, porque achando que o elenco está montado. Não está. Se machucar um jogador no meio de campo, não tem quem colocar. Então é bom o torcedor sempre pensar adiante. Tem o Jailson. O Jailson entrou. Então, entra o Jailson e quem Gabriel Menino saiu. Então vamos jogar com 11 jogadores tem só. a Tuesta, cara. Então, você está dizendo isso, é isso. A gente vai ter que pensar no macro, pensar com calma. Tem é isso, Lopes, ganhou. Você está falando até baixinho. Dele. Então, pois é. O Palmeiras tem um banco fraco. A Leila até ironizou brincando, vocês estão calmos? A torcida não está calma. Só pensar à frente. Comemora agora, vai chegar a Libertadores. É bom falar para os torcedores para ter atenção nisso. Aliás, teve um detalhe aqui, a gente vai ouvir daqui a pouco o Abel Ferreira, teve um detalhe, quando deu 41 minutos do segundo tempo. Chutou bem, hein? Aí o Abel Ferreira olhou para o banco, aí ele falou assim, cara, eu vou ter que colocar esses caras, não tem jeito. Aí ele coloca o Breno Lopes e coloca o Navarro. Aí eu até brinquei, eu estava vendo um jogo com meu filho, né? Eu falei assim, filho, Rafael Navarro não vai fazer nada no jogo. Ele ficou prestando atenção no Navarro, o Navarro não fez nada no jogo. Eu pensei que você falar... Errou tudo, errou passe, errou tudo, mas assim, não. Eu pensei que você falar do chute no microfone do Abel. Não, eu vou falar, calma aí, a gente vai chegar nisso também. Agora, então deixa eu fazer a pergunta para a Bianca. Bianca, o Palmeiras precisa de reforço, mesmo ganhando do Flamengo, ganhando um título da Supercopa, o 7º título do Abel, ou só o Abel basta? Não, precisa sim. Eu acho que o Abel conseguiu tirar alguns coelhos da cartola, né? Resolveu ali a saída do Scarpa e do Danilo com o Menino, com o Zé Rafael fixo ali como primeiro volante, mas nem sempre isso vai dar certo. E o elenco do Palmeiras não é de hoje que a gente fala que é um elenco curto. Eu concordo com a Milena que o elenco do Flamengo é muito melhor do que o do Palmeiras. Porque é isso, num jogo decisivo, o Abel olha para o banco de reservas e ele tem o Jailson, eu gosto muito do Jailson, acho que ele tem uma marcação boa e uma bola de média distância excelente, mas não é um jogador assim também para brigar por uma titularidade hoje. No Palmeiras, ele tem a Tuesta, super contestado, tem o Rafael Navarro, tem o Breno Lopes, tem jogadores que não têm esse nível por que o Palmeiras é nas últimas temporadas. E o Flamengo já tem jogadores com mais nome, tem o Vidal, tem para a zaga tem o Rodrigo Caio, tem o Pablo, tem o Everton Cebolinha, tem o Marinho, jogadores que já podem mudar um pouco mais o jogo. Então, sim, acho que o elenco do Flamengo é muito mais forte. O do Palmeiras, acho que vai precisar repor bem esses nomes aí para o meio de campo. O Palmeiras está tentando alguns negócios. Um outro ex-gremista está sendo cotado, que é o Matheus Henrique, que está jogando na Itália. Precisa reforçar. Acho que é uma resposta momentânea que o Abel Ferreira dá. Não é a direção do Palmeiras, é o Abel Ferreira que dá. E é o elenco do... Isso que a gente fala sobre a vibração que tem o time do Palmeiras, isso não é normal. Eles são muito focados e eles jogam por todos mesmo. O menino de 16 anos, ele é um case, porque ainda que ele não tenha
sido o nome da final, e tá tudo bem, porque ele tem 16 anos, ele foi participativo em 2 dos 4 gols do Palmeiras. É uma aposta também do Abel Ferreira colocar um guri numa final, a primeira final dele pelo profissional, o segundo título já. Só que eu acho que isso não suporta um Palmeiras que tenta brigar por um Paulista, por Copa do Brasil, por Libertadores da América, por Campeonato Brasileiro. Eu acho que um time como o Palmeiras precisa ter no mínimo 3 opções no banco de reservas que poderiam ser facilmente titulares desse time. Acho sim que é excelente ganhar do Flamengo para o Palmeiras nesse início de temporada. Para o moral é ótimo, para as ambições do time. O Abel já tinha se decepcionado no início de temporada, que tinha perdido a Supercopa para o próprio Flamengo nos pênaltis, na sequência perdeu a Recopa Sul-Americana também. Então ganhar um título agora é bom, se mantém ali com esse status de grande vitorioso, mas ainda falta bastante coisa para o Palmeiras continuar sendo um dos times mais temidos do nosso cenário. Aliás, Lucas, você conhece engenharia genética? Não sou muito chegado a esse assunto, na verdade. A Leila Pereira, ela também, ela parece que não conhece. Não são clones do Hendrick, que o Palmeiras colocou como, agora acabou de pegar 7 júniores e colocar junto aos profissionais. Não é assim, não são Hendricks todos. Não tem a qualidade do Hendrick. O Hendrick é um fenômeno e vale a pena destacar o lado humano da coisa. Há 16 anos, os pais do Hendrick eram faxineiros. Eles limpavam banheiro lá no estádio Mané Garrincha. Exatamente. E depois aconteceu o filho volta como estrela de um grande time e a maior venda de todos os tempos do futebol brasileiro. Isso é, assim, só o futebol para fazer História isso. de novela mesmo, né? Linda, Maravilhoso, linda. maravilhoso. E E o pessoal depois, no final do jogo, perguntando, aí ele falou assim, eu tô em casa aqui, meus pais se conheceram aqui, né? É o estádio Mané Garrincha, é maravilhoso. E você aí, que está acompanhando a gente, #JogaNas11, quem é melhor? Palmeiras, Flamengo? O Flamengo é muito melhor, como Milena Ciribelli, como a Bianca também falou é muito melhor, mas muito melhor. Será que é isso? Vai fazer o quê? Aí pronto. Bom, o pessoal vai de casa, vai elenco, votar, né? O elenco. Porque time bem time... treinado, o Palmeiras é muito mais bem treinado do que hoje o Flamengo do Vitor Pereira. O Vitor acabou também de chegar. E destacando, também mas eu insisto, o João Gomes é uma peça fundamental que o Flamengo vendeu, não deveria ter vendido. Um volante com uma marcação, saída de bola rápida é raro hoje. Até porque o Gerson foi quase um jogador a menos, né? Eu não sei se ele estava muito cansado, estava sentindo Fora o de ritmo do ritmo, jogo, sim. voltando para cá. Ele foi uma baixa, assim, deixou muito a desejar e daí fez com que a saudade do João Gomes ela ficasse ainda maior. Né? E olha, foi a primeira vez que eu vi corintiano torcendo pro Palmeiras, viu, gente? A primeira vez que eu vi corintiano torcendo pro Palmeiras por causa do Vitor Pereira. Vamos então agora acompanhar a entrevista do Abel Ferreira, 7 títulos como treinador do Palmeiras. Vamos lá. Olha, dizer-te que foi, na minha opinião, dos melhores jogos que eu joguei desde que estou na América do Sul. 2 elencos muito qualificados, as 2 equipas a quererem jogar para ganhar. Na minha opinião, na primeira parte fomos melhores. A primeira parte do Palmeiras foi melhor. Inclusive sofremos um golo, na minha opinião, contra a corrente do jogo, mas faz parte. E mais uma vez a nossa equipa mostrou, durante todo o jogo, uma força mental muito grande, porque estiveram sempre focados naquilo que eram as nossas tarefas individuais e coletivas. Mas no final, com todos os acontecimentos, muitos golos para quem assistiu, um ambiente espetacular, acho que fomos uns justos vencedores. E parabéns à minha equipa. Há 2 anos tínhamos perdido aqui uma Supercopa e hoje viemos resgatar aquilo que tínhamos perdido há 2 anos. A gente também, o Abel Ferreira, para mim, tem que estar na seleção brasileira, ele tem que ser o novo treinador da seleção brasileira. Eu, Lucas Pereira, estou dizendo isso. Abel Ferreira, para mim, é o técnico da seleção. Agora, tem algumas coisas, a gente tem até a foto, né, dele chutando o microfone. Para quê, Abel? Ele dividiu com o Arrascaeta no jogo, o Arrascaeta foi pegar a bola, ele dividiu. Aí o chute, ele deu um bico. Ele deu um bico no microfone, né? Deve ter estourado o microfone, ele... O jogador que tem que pegar o técnico pede desculpa. Não, pede então, desculpa. Senta aqui do rapaz, lado, cabeça pede muito desculpa. quente. Para mim, tá, ele teria que ser o novo técnico da seleção brasileira, mas precisa corrigir essas coisas aí, hein, Cosme? Então, pois é, mas tem grande chance de ele não ser.
por conta de informações de bastidores, porque o Edinaldo quer um técnico que tenha um DNA ofensivo. Na visão do Edinaldo, presidente da CBF, o Abel é um técnico de contragolpe. Tem vários momentos durante todas as finais que ele ganhou que o Palmeiras foi pressionado. Ele quer uma seleção brasileira ofensiva. Eu estou com você, eu acho um erro, porque para mim o Abel é o melhor treinador que está no Brasil, porque também só mais um detalhe, há um grande medo da diretoria da CBF em relação ao Abel, se ele vai aceitar os privilégios do Neymar, se vai aceitar amistosos inúteis como o Brasil faz por conta de dinheiro. E deixar bem claro, assim, para quem não sabe, o Brasil ele ganha 2 milhões de dólares por cada amistoso que faz. Se tiver Neymar, se não tiver Neymar, é 1 milhão de dólares. Então, é isso. O Neymar é fundamental até financeiramente, por isso que a CBF dá tanto privilégio. Mas o Abel, na visão do Edinaldo, hoje está atrás do Jorge Jesus. Jorge Jesus é um técnico que fez um trabalho excepcional no Flamengo, está no Fenerbahçe, é mais fácil de tirar e mais maleável. Inclusive, daqui a pouco a gente vai mostrar um trecho da entrevista que o Cosme Rimoli fez com o Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, falando um pouquinho dessa situação aí do novo técnico da seleção. Aí diz que ainda está, né? Porque o pessoal é SLT, o pessoal que estava... Enfim, eu não engoli muito essa história não, viu? Mas tudo bem. Não, e não foi entrevista, foi assim, tipo, foi quase, sabe, o metrô cheio às 7 da noite. Bom, Cosme, é teu esforço como grande jornalista que tu és. Nada. Como é que fala com o sotaque gaúcho para ele? Mesmo, grande jornalista que tu és. Vamos ter mais tempo com ele, ele prometeu. Bianca, para você, Abel, seleção? Sim, para mim sim. Eu falo bastante. Quando a gente pensa em estrangeiros, né, a gente tem um que está aqui, que já conhece muito bem o espírito brasileiro, que tem essa proximidade com vários dos jogadores que com recorrência são convocados. Eu gostaria muito de ver o Abel Ferreira. Acho que ele, como treinador de clube do Palmeiras, conquistou tudo que ele podia, ele só não conquistou o mundo, né, o Mundial de Clubes. De resto, ele não tem nada a dever, nem para ele, nem para a torcida do Palmeiras, nem para o clube. Então, acho que para ele também seria excelente estar na seleção brasileira, mas me preocupa muito, eu não passo nenhum pano para esses desequilíbrios que ele tem. Não acho normal a quantidade de cartões amarelos e vermelhos que ele e a comissão técnica dele levam em todos os jogos importantes. Não acho que seja minimamente aceitável ele chutar o microfone da transmissão oficial de uma final. Inclusive algumas discussões com mulheres envolvidas ali, né? O que é mais grave ainda, porque a gente quando fala de discussão e tal, e algumas mulheres também que se envolvem ali, enfim, o Abel, esse lado do Abel, realmente ele tem que consertar. Eu já sei técnico, eu acho que um técnico de uma seleção, quanto mais a seleção brasileira... Tem que ter um mínimo de equilíbrio, né? Tem que ter postura, né? Ele tem que ter uma postura também correta. Ele tem que ser educado, minimamente educado, que isso é uma falta de educação. Eu estava brincando aqui aquela hora, mas é hora de alguém chegar, chamar ele e falar assim, olha, senta aqui e pede desculpas. Pede desculpas para todo mundo, não só para os torcedores do seu time, mas para todo mundo que está assistindo futebol. Não, isso é passível de multa, porque é um microfone que a transmissão mas oficial... devia dar uma bela de uma multa para ele, né? Então, devia dar uma bolso, multa, né? Exatamente. Talvez assim ele pensasse duas vezes. Para ter um microfone ali dentro da área técnica. Agora, aquilo custa dinheiro, né? Você acha que já sabe o que eu vou responder? Mas eu já sei que ela vai querer o Jorge Jesus na seleção. Não, mas olha o que eu ia dizer. Tô brincando. Eu admiro muito o Jorge Jesus por tudo que ele fez pelo Flamengo, por todos os títulos que ele conquistou, mas acho que teve uma quebra grande aí de ritmo. Ele foi embora, né, e ficou muito tempo longe. Como a Bianca falou, o Abel está aqui, ele está vivenciando isso tudo nesse momento, ele tá no pique do brasileiro, né? Então eu acho que talvez ele fosse ideal. Então, porque quando a gente estava no Catar... Mas educado, bem educadinho. O Brasil perdeu com o Tite. Então, o Edinaldo mandou avisar por via de assessores que a troca ia ser rápida, talvez acontecesse em janeiro, agora já passou para fevereiro, talvez, porque o Brasil vai ter um amistoso em março, ainda não se tem adversário. Já está falando talvez possa ser um interino, ou seja, o Abel está aqui. É fácil. A Leila já disse, se a seleção quiser, o Palmeiras vai lamentar, mas vai autorizar a saída dele. Então, ele não quer o Abel agora. Ele não quer. Tentou, o Ancelotti mandou recado sim, ouviu não. O Guardiola nem chegou perto, porque o Guardiola não sai. Então, o Mourinho também já não quis. Então, é isso. Ele está tentando, gostaria muito de um técnico de expressão mundial. Não está fácil, porque todos sabem como a seleção brasileira é difícil trabalhar.
Hashtag Joga nas 11 para você que está ligado na gente. E aí, quem seria o novo técnico da seleção brasileira? Abel Ferreira, Jorge Jesus, seria um brasileiro, seria um estrangeiro? Bom, vamos recuperar aqui um trechinho, né, da entrevista que o Cosme Rimoli conseguiu com o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, que ele fala desse assunto. Vamos lá. Dia 23 de janeiro tinha 26 técnicos, né? E nenhum daqueles ali tem nomes ali importantes e que a gente pode até estar buscando para fazer o trabalho, mas até então não houve. E qualquer um pode dizer, olha, não houve contato da CBF nesse sentido, mas a gente já está agora procurando trabalhar nesse sentido. E nós queremos que o futebol brasileiro, seja aqui do Brasil, o atleta brasileiro sinta, entendeu, o prazer de ser convocado e dizer, quero honrar essa camisa. Portanto, procurando fazer um trabalho com a nova mentalidade, com a diretoria também que pensa igual o presidente e desconstruir muitas situações. É uma seleção aberta para vocês, jornalistas, que ficou muito fechada, uma seleção aberta para o povo. Torcedores têm que estar ali em contato e falar com seus ídolos e ouvir deles também. O que ele quis dizer com seleção aberta, então, aberta para o povo? Não, vamos traduzir. Primeiro, quando o Marco Polo Del Nero teve para ser banido, ele esperava apoio maciço da TV que fazia a transmissão dos jogos, que é a TV Globo. Não teve, ao contrário, foi muito pesada até a cobrança geral, inclusive da Globo. Então, o que o Marco Polo fez? Então, vou fechar a seleção brasileira para a imprensa. Então, todas as televisões passaram a usar o quê? As imagens da CBF TV. E nós, que a gente ia para a cobertura da seleção brasileira, a gente não tinha o mínimo acesso aos jogadores. Eu comecei, essa foi minha 8ª Copa, em 94, a gente puxava os jogadores pelo braço, falava, era um exagero isso, mas a gente tinha acesso. Então ele disse que vai abrir. Lucas, não tem amistoso da seleção brasileira no Brasil, porque a seleção brasileira vende, então é isso, ele vai então fazer com que a seleção brasileira jogue mais no Brasil, porque hoje esses jovens jogadores a gente nem conhece. Você fala em Matheus Cunha, a pessoa não sabe nem quem é Matheus Cunha, nunca ouviu a voz dele, Alex Telles, enfim, ele vai trazer mais para cá. Mas ele está nitidamente ganhando tempo porque não consegue um treinador. E isso é o básico, Lucas. Legal, vamos ver então as mensagens que estão chegando, hashtag Joga nas 11, pessoal participando, e a gente fez a pergunta, né, sobre Palmeiras, o Bahia está aí, 90% da imprensa apostou no Flamengo, dizendo ter o melhor elenco, banco de reserva e o VP, né, o Vitor Pereira. Porém, esqueceram que do outro lado tem um time também vitorioso, que tem brio, raça e o Abel. Venceu o melhor time entrosado e, detalhes, sem medalhões. Bom... Aqui o RMCF. Esses dias eu tive um sonho que o Palmeiras ganhava a final do Paulistão em cima do São Paulo por 3-1 lá no Allianz Parque. Lembrei agora, pois eu estava assistindo aos melhores momentos do São Paulo e Corinthians. Aquele quarto gol, o Vitor Medeiros está dizendo, aquele quarto gol do Palmeiras é ridículo em todos os aspectos. Tinham 2 jogadores sozinhos dentro da área para finalizar aquela bola. O Flamengo tomou 2 gols com o Palmeiras virando a bola de um lado para o outro, porque além de marcar mal, é um time que não morde na marcação. Aliás, o Palmeiras também marcou mal, não só o Flamengo, né? Como a gente falava aqui da liberdade que os jogadores... Porque se der liberdade para o Palmeiras, vamos dizer assim, é o único time capaz hoje no futebol brasileiro de fazer 4 gols em cima do Flamengo. A gente também não pode tirar o mérito do ataque do Palmeiras. Agora, que foi um exagero, até por ser início de temporada, as defesas falharam muito e por isso a gente viu essa chuva de gols. Mas foi um jogaço, né? Sim, mas... Você que estava lá em Brasília, né, Costa? Foi um jogão, né? Não, primeiro, assim, foi excepcional ver 2 torcidas. Também, olha só, depois daquela quebradeira, aquele vexame que aconteceu em Brasília, invasão do Congresso, até a Força Nacional ajudou o policiamento, então todo mundo era revistado 10 vezes, tal, então e é muito legal ver uma torcida dividida, né? Exatamente. 2 torcidas não tem igual. 70%, estádio dividido, 70% do estádio era do Flamengo, mas vamos lembrar, para o Flamengo começa agora o Mundial. É verdade. O Mundial aqui é dia 8, então o Flamengo está muito atrasado assim, em termos táticos. Contratou um novo treinador, mas tinha que estar mais avançado na marcação, taticamente. O Flamengo, para mim, que ele foi o grande perdedor dessa partida em relação até à confiança. O Vitor, ele deu entrevista depois, a coletiva, ele estava até envergonhado, dava para perceber.
O Flamengo vai tentar uma transformação em tempo relâmpago. Essa é a grande falha da chegada do Vitor. Porque você imagina contra o Real Madrid, né? Porque se a defesa falhou contra o Palmeiras, contra o Real Madrid, né, Bianca? Tem que chamar mais atenção ainda, porque vai ter um jogo aí que é o principal jogo do ano para o Flamengo. É esse jogo, se o Flamengo chegar na final, né? Se chegar na decisão contra o Real Madrid, agora já em fevereiro. Né? É sempre bom lembrar que tem uma semifinal antes, né? A gente sempre fica pensando já nos principais times envolvidos no Mundial de Clubes. Eu acho lindo o jogo com vários gols, é muito bom, ainda mais vários golaços de vários jogadores identificados ali, mas é uma vergonha que duas defesas de times como Flamengo e Palmeiras levem gols como levaram. E erros dos dois times, sim, e muito mais gritante do Flamengo, porque de fato o Flamengo já tem uma corrida mais apertada, porque tem Mundial e tem Recopa com 2 jogos, né? Primeiro jogo no Equador, segundo jogo no Rio de Janeiro. Então, são 3 campeonatos curtos, mas que se perde os 3, é uma crise instaurada e o Vitor Pereira nem chega a enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena. Me preocupou ver o Flamengo com uma marcação frouxa, uma marcação que a gente brinca como se eles estivessem marcando com os olhos, sabe? Zero marcação, pressão. Tem aquela pressão da bola, né? A bola recuperada, que isso o Flamengo faz muito bem, que é quando perde já no setor de ataque, que inclusive o pênalti sai de uma jogada assim, né? Uma pressão do Arrascaeta, mas a defensiva muito mal feita e com aquilo que a gente fala. Se a força do Abel é o contra-ataque, então as principais características são a velocidade, são o desarme, né? Como os jogadores se encontram no setor ofensivo do Palmeiras. E parecia que o Flamengo não estava preparado para viver aquela situação. Então, me decepciona bastante. Já falei aqui sobre o Gerson, também o Thiago Maia, o próprio Davi Luiz, em 2 dos gols, ele aparece como figura central. Aquele que rebate é um passe do Dudu para o Rafael Veiga. O Rafael Veiga tenta, para no Davi Luiz, quase que ele entrega a bola, exatamente, para o Rafael Veiga, né? É o tipo de erro que não pode, né? A gente não pode ver se o nível ofensivo é tão bom, por que o nível defensivo é tão baixo, né? Então, acho que sim, tem que se preocupar bastante. O Vitor Pereira, quando ele chegou no Corinthians, ele falou que ele tinha um estilo ofensivo de jogo, que ele queria botar aquilo em prática no Corinthians. Ele precisou de 4, 5 rodadas e alguns desfalques para perceber que ele não ia poder e que ele ia ter que entrar naquela ideia de time mais defensivo, 6-0 goleada e tudo mais. Talvez ele vá precisar rever os conceitos dele para um tiro curto. Ele tem uma máquina nas mãos de fazer gols, né? O meio para frente, como tu mesmo falaste desse Flamengo, com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Pedro, ele é maravilhoso. Mas o que ele pode fazer para corrigir os erros defensivos? Não é de agora que o Flamengo tem problemas defensivos. Teve com o Renato, teve com o Paulo Souza, teve com o Rogério Ceni, teve com o Dorival no começo, mas no passado o Dorival conseguiu corrigir, pelo menos para as Copas, né? Fez diferença. Então, acho que tem poucos dias, porque o Real Madrid, se houver uma final de Mundial de Clubes entre os dois, o Real Madrid não liga para o Mundial de Clubes até a página 2, né? Porque no momento que não liga, mas manda os principais jogadores, eles não costumam cometer erros que a gente está acostumado a ver com mais frequência aqui no futebol brasileiro. E aí pode acabar custando bem caro para o Flamengo. Vale lembrar que teve um brasileiro aí que enfrentou o Real Madrid recentemente, perdeu só por 1-0 porque a barreira abriu. E a barreira abriu, é um erro que não pode dar, o Grêmio deu, né? E foi 1-0, gol marcado pelo CR7. Aconteceu, e o Real Madrid nem queria, era o pior Real Madrid dos últimos tempos. Então, acho que o Flamengo tem bastante coisa a se preocupar e até dar uma ignorada no Campeonato Carioca no momento. E, Lucas, rapidinho, nada como assistir a partida no estádio. Então, a recomposição do Flamengo, quando o Flamengo perdia a bola, foi assustadoramente lenta, um time muito lento. Por que o Vitor Pereira está no Flamengo? Pela Copa do Brasil, porque ele colocou o Corinthians no Maracanã, ele conseguiu travar o Flamengo de uma maneira assim que, tipo, o Dorival a gente já sabia que o Dorival não ia continuar. Ele vai ter que mudar o tal DNA do Flamengo. O Flamengo ataca muito, mas tem que marcar muito forte, principalmente se conseguir chegar a enfrentar o Real Madrid, porque senão vai tomar um passeio. Maravilha, vamos então ver aqui os gols, né, da derrota da Portuguesa. A Luzinha acabou perdendo agora para o Água Santa por 2-1. A gente vai mostrar os gols aqui, né? O Água Santa ganhou, o Lucas Tocantins fez o primeiro do Água Santa, aliás, muita água, né, na partida entre Água Santa e Portuguesa. Depois, pênalti aí, o Renato Júnior cobrou e o Richard acabou descontando
para a Portuguesa. A Portuguesa acabou perdendo para o Água Santa. A gente fez o jogo entre Santos e Água Santa, acompanhamos na transmissão na Record, também no R7 e no Play Plus, mas muito mais, o empate muito mais por demérito, vamos dizer assim, do Santos do que por qualidade do time do Água Santa, né? Vamos combinar que mas, de qualquer maneira, o Água Santa conseguiu uma vitória importante aí, está brigando no grupo lá para conseguir. Eu acho que para o Água Santa, nesse momento, o Campeonato Paulista, se não for rebaixado para o ano que vem, já é um grande resultado, como não foi no ano passado. Ano passado, o Água Santa ficou em 11º lugar no Campeonato Paulista e o Santos ficou em 14º. Então, assim, teve uma campanha até melhor que a do Santos no campeonato. Vamos ver agora os gols dos outros jogos, né? A gente vai mostrar os gols agora que aconteceram nessa quinta rodada, os jogos envolvendo os times pequenos do campeonato, de menor investimento. Red Bull Bragantino perdendo para o Santo André, hein? O gol do Santo André foi do Ceará. Agora a gente tem aí a vitória do Botafogo, mais uma, Botafogo de Ribeirão Preto, 3-2 para cima do Guarani. O Francisco Wellington fez o primeiro. A gente tem o segundo gol aí do Salatiel, né? 2-0 para o Botafogo para cima do Guarani, que está fazendo uma boa campanha também nesse campeonato. Tem o Mozart como treinador, é um dos destaques aí como treinador. O Guarani diminuiu com o Neilton. E aí mais um gol, agora o Marcos Antônio fazendo o gol do Botafogo, 3-1. E o Guarani ainda diminui com o Anderson no finalzinho, placar final. Então, Botafogo de Ribeirão Preto 3, Guarani 2. E a Inter de Limeira, hein, ganhou do Ituano. O Ituano que vem sendo meio que a decepção desse campeonato também, né? Time que brigou ali para subir para a primeira divisão. Nesse pênalti aí, o Matheus Oliveira cobrou e fez o gol da vitória da Inter de Limeira, 1-0 para cima do Ituano. E ainda tem o São Bernardo tirando a invencibilidade do São Bento. Agora o único invicto é o Palmeiras no campeonato. O João Carlos fez o primeiro. E aí, nesse pênalti aí, o Rafael Vaz cobrou e fez o segundo gol, placar final. Então, São Bernardo 2-0 para cima da equipe do São Bento. Palmeiras, o único invicto do campeonato. Vamos dar uma olhada, então, na sequência da quinta rodada, o jogo que a Record transmite, né? A partir das 9h30 da noite, na próxima quarta-feira, Mirassol, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol enfrentando o Palmeiras. Palmeiras agora com o gosto de conquistar 2 títulos, porque não foi só a Supercopa, foi também a Copinha, né? Aliás, o Palmeiras nas categorias de base é uma máquina de ganhar títulos impressionante, como a base do Palmeiras é muito forte, mas como o Cosme falou, não tem vários Hendricks ali, né, no time do Palmeiras, tem grandes jogadores, é verdade, mas aos pouquinhos eles têm que entrar e aí montar esse elenco do Palmeiras que precisa de reforços. Gente, lembrando para você então que além da transmissão na Record, a gente vai ter também a transmissão do R7 Play Plus, com o Zé Luiz abrindo a jornada, Silvio Luiz na narração, o Carioca, o Bola também, fazendo aquela transmissão irreverente. Depois do jogo também, o Cosme Rimoli estará aqui junto com a Camila, com todo mundo, para fazer a análise do jogo entre Mirassol e Palmeiras. Então, na quarta-feira, faço esse convite para você. Eu estarei na transmissão da Record, junto com a Milena Ciribelli, junto com o Dodô, com o Renato Marcília. Também teremos o Roberto Tomé e o Jean Brandão nas reportagens, então, desse jogo da próxima quarta-feira. Bianca Molina, queria agradecer a tua presença aqui e bom trabalho para você ao longo aí desse Paulistão, você que está aí no YouTube, né, fazendo Paulistão. E seja sempre muito bem-vinda, sempre convidada especial aqui, viu? Obrigada, gente. Foi um prazer ter participado com vocês, falar um pouquinho sobre... Eu sou gaúcha, já trabalhei no Campeonato Carioca, morei 5 anos no Rio. Meu segundo Paulistão aqui em São Paulo e estou apaixonada, porque é de fato o estadual mais competitivo, mais desequilibrado, a gente não sabe o que vai acontecer, então bom estar aqui para falar um pouquinho dele com vocês. Legal. Milena Ciribelli, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, sempre ilustre, sempre abrilhantando aqui o Joga nas 11. Milena Ciribelli, a grife da notícia, né? Agora eu vou dizer o seguinte, eu já sou fã do Cosme, ele já sabe disso, mas agora eu estou fã da Bianca também. Todos nós somos fãs da Bianca. E o jeitinho dela falar, gente, trilegal, barbaridade, quero só ficar ouvindo a Bianca falar. Guri é bom, né? Guri, muito legal. Cosme, muito obrigada por estar aqui com vocês, foi muito legal. Cosme Rimoli, até a próxima, meu amigo. Esteve lá em Brasília, acompanhou lá e
Palmeiras precisa de reforços. Precisa de reforços e eu concordo com a Milena, vou falar, a Bianca deixou o programa de altíssimo nível, só, tipo, além do sotaque, taticamente, Tem e informação, discute, pô, muita olha, foi informação. muito legal. E Lucas, você também, tipo, depois a gente conversa sobre o processo. Gente, e olha, a gente vai voltar na próxima sexta-feira, sempre meio-dia, com o Joga nas 11, falando de Paulistão, falando de futebol, falando de um monte de assunto, porque o que não falta é assunto para a gente debater aqui. Tchau, gente. Sexta-feira estaremos de volta a partir do meio-dia no Joga nas 11, sempre contando com a sua participação. Até lá.